Não sei quem viu esse vídeo que está rolando por aí na rede. Eu quero começar, porque o pastor está trazendo um arquivo aí que eu quero iniciar com a aula, que eu imprimi, mas acabei largando dentro de um outro carro. O meu carro deu problema, foi uma confusão para sair de casa hoje. Mas enfim, ele está trazendo aí. Enquanto isso, não sei quem viu esse vídeo aqui. Hi Basil, today is my last day in London, because very beautiful city, I love Londres, I say to you, save money, because everybody who travel is very poor like us. They travel with a hostel, sleep together, make friends. We can eat in a supermarket, que no hostel tem micro-ondas, tu esquenta a food. E they are very lovely, do speak a lot. You talk about everything, eles understand. Às vezes não understand, mas faz yes, não tem problema. I love travel, gente. Eu vou agora, now I just travel a lot, because now I can speak English very well. So I wanna take the bus, the night for Notting Hill, do filme do Hugh Grant, que é excelente movie. Speaking a lot with the people, but I'm back to Brazil another day. Not now, because now I go to another. But I just see you. O que acontece quando a gente vê um vídeo desse pela primeira vez? Qual é a nossa tendência? Morrer de rir dessa menina, não é? Rir demais. Mas agora eu pergunto para vocês, quantos aqui teriam coragem de fazer isso aqui? Entendeu? Não, mas não é senso de ridículo. Ué. Não. Tem outra explicação, não? Tem, vou dar agora para vocês a explicação. Qual é a diferença entre os que falam inglês e os que não falam inglês? O que fala é porque é o que arriscou. O que não arrisca pode passar a vida inteira sem fazer nenhum ridículo, mas não vai falar inglês. Mas nem por isso gravar. Não, tudo bem, não é que precisa gravar. Eu estou mostrando aqui uma postura de personalidade. Nós começamos a história com a pergunta dela, né? Por que é tão difícil falar a língua? Aí eu dei duas razões. Razão número 1 é porque a pessoa não para ouvir a língua de forma disciplinada. Tá? Pelo menos 30 minutos por dia. Uma disciplina, não é ouvir a língua acidentalmente. Eu estou aqui, tem 3 pessoas conversando ali. Não, eu ouvi inglês hoje. Não é isso. É ouvir a língua de forma proposital, disciplinada, pelo menos 30 minutos por dia. O que é 30 minutos, gente? Nada. Ninguém pode me dizer que não, pastor, eu não faço isso, que eu não tenho tempo. Eu desafio você a sentar comigo aqui nessa mesa com um lápis e uma folha, e eu vou provar para você que você tem tempo para mais do que isso. Que a gente gasta tempo com outras coisas. É uma questão de disciplina. Em primeiro lugar, é uma questão de prioridades. Tá? O falar inglês está aonde na sua lista de prioridades? Não adianta você dizer para mim, pastor, está lá no topo, é prioridade absoluta para mim falar inglês. Que com 3, 4 perguntas eu provo para você que não é. Porque se a sua prioridade for falar inglês, você prova isso com atitudes, com comportamento. Então, o seu comportamento determina qual é a sua lista de prioridades. Então, dependendo do lugar que o falar inglês ocupa na sua lista de prioridades,
você vai assumir atitudes, né? Foi até o que nós falamos domingo, né? Aqui sobre isso, na pregação de domingo. Chega final de ano, você pode perguntar para qualquer pessoa, o que você deseja para o ano que vem? Muita paz, muito amor, fim da guerra, fim do terrorismo, fim da corrupção. Todos desejos utópicos que não dependem dela e que ela sabe que não vão acontecer. Porque todo ano todo mundo deseja a mesma coisa e nunca acontece. É ou não é? É ou não é? Já viram isso na televisão? O que você deseja para o ano que vem? Não, o fim da corrupção no Brasil. Ótimo. Vai acontecer? Não. Então por que você está desejando essa bobagem? Está entendendo? O que você deseja para o ano que vem? Fim do terrorismo mundial. Ok. Vai acontecer? Não. Ok. Então por que você não deseja coisas concretas que tem a ver com você e que você pode fazer acontecer? Eu desejo para 2017 falar inglês. Se você disser isso, o que acontece? You're gonna be held accountable. Ou seja, as pessoas podem cobrar de você no final. Você disse que o seu alvo era falar inglês esse ano, chegando em dezembro. Você já está falando inglês? Então as pessoas fogem de tudo que é objetivo, de tudo que é pessoal e de tudo que exige prestação de contas. Então, eu quero paz no mundo. Ok, chegar em final de 2017, não tiver paz no mundo, eu tenho como cobrar de você? Você desejou paz no mundo, não tem. Mas não é culpa minha, pastor. É guerra lá não sei aonde. Foi o fulano que explodiu a bomba não sei aonde. Então, é tudo aquilo que não tem a ver comigo e que não depende de atitudes pessoais que podem ser rastreadas, às quais eu tenho que prestar conta depois. Então, falar uma língua está dentro desse raciocínio. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter um comportamento disciplinar, né? Por exemplo, nós paramos a aula no final de dezembro, né? De dezembro para cá, do final de dezembro para cá, você responde para você, não é para você responder para mim, não. Quantas pessoas pegaram o livro? Quantas pessoas tiraram 30 minutos por dia para escutar a língua? Quantas pessoas fizeram exercícios novos? Quantas pessoas foram no computador pesquisar os assuntos que nós estudamos? Então você vai enumerando. Quando você chega aí numas 4 ou 5 perguntas dessa, você descobre quem realmente tem como prioridade falar a língua. Porque nós estudamos às vezes, eu sei que eu já passei por isso. Você, por exemplo, você está aqui estudando a língua, esse já é um bom sinal. Já é o primeiro sinal de que você quer falar a língua. Então você está estudando a língua. Mas tem gente que estuda, por exemplo, a língua, está estudando inglês, porque ela tem esperança que de uma forma mágica o inglês vai brotar na mente dela. Então ela meio que leva aquilo no banho-maria, porque ela entende que de alguma forma um dia vai acontecer. E o meu papel aqui é puxar o seu tapete e te dizer que não vai acontecer, a menos que você assuma posturas claras, objetivas. Eu vou falar inglês. Deixa eu contar para você minha experiência um pouquinho. Eu cheguei aqui em janeiro de 2001, ok? Eu tentei estudar inglês no Brasil. Eu achava, olha bem, eu achava que qualquer pessoa podia falar inglês, menos eu. Por quê? Porque às vezes que eu tentei estudar no Brasil, não conseguia, não dava certo. Aquilo que eu expliquei nas primeiras aulas, aquela coisa enfadonha do verbo to be, aquela gramática enfadonha, que não fazia sentido. Eu tentei uns 3 cursos. Entrei no primeiro, saí. Passou um tempo, não, entrei no segundo, saí. Passou um tempo, não, agora eu vou. Entrei no terceiro, saí. Aquilo não entrava na minha cabeça. Muito difícil. Aí o que eu fiz? Contratei uma professora particular no Brasil. Uma irmã de uma igreja amiga nossa lá na época, tinha morado aqui nos Estados Unidos, falava inglês fluentemente. Contratei ela para dar aula para mim na minha casa. Ela ia na minha casa 3 vezes por semana dar aula de inglês para mim. Não deu certo. Não deu certo. E eu ficava imaginando, gente, como é que as pessoas aprendem essa língua? Eu ficava encucado. Como que é possível? Isso não entra na minha cabeça. Aí eu achava que o problema era a falta de capacidade minha de aprender a língua. O que eu não sabia é que não era falta de capacidade, era falta de disciplina. Era falta de seguir uma receitazinha de bolo.
e fazer aquilo. É como você vai fazer o bolo, então agora é hora de botar o sal, agora é hora de botar o açúcar, agora é hora de botar eu vou falar primeiro de botar o pão royal, agora é hora de botar você tem que seguir aquela receita, não é? Você não precisa ser super inteligente para fazer um bolo, basta ter a receita e você ir seguindo a receita. É a mesma coisa falar inglês. Tem uma receitinha de bolo, você tem que seguir aquela receitinha de bolo. Então, quando alguém que já fala fluentemente uma língua te dá algumas dicas, significa que aquela pessoa está encurtando para você a distância, porque ela já está te ajudando a evitar curvas desnecessárias. Olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Aí eu cheguei aqui dia 24 de janeiro de 2001. Ok? Pisei na Flórida, 24 de janeiro de 2001. Encontrei com um amigo meu, falei para vocês, os que não estão aqui no começo não vão lembrar, e eu não vou repetir essa aula, quando eu falei sobre a história do trocar os cabos aqui, lembra? Que o Gerson me explicou no dia? Foi nesses dias, eu cheguei no dia 24, 2 ou 3 dias depois foi o dia que ele... Por isso que as pessoas perguntam, você aprendeu inglês em quanto tempo? Eu aprendi inglês em 2 horas. Não é que eu aprendi todo o inglês em 2 horas, mas foi em 2 horas de aula que o Gerson me deu, que não foi nem aula de gramática, não é que ele me ensinou gramática. Em 2 horas ele mudou a minha forma de entender, a minha forma de compreender como que aquilo entra na mente. Foi isso que aconteceu. Sentado na sala da casa de um irmão, de uma ex-ovelha do Brasil, em 2 horas, 1 hora e pouco, o Gerson conseguiu abrir a minha mente para poder entender como que o inglês ia entrar dentro do meu cérebro. Foi isso que aconteceu. Por isso que eu aprendi inglês em 2 horas. Aí o que acontece? Aí ele me deu algumas orientações práticas. Ele falou, olha, coisas que eu falei para vocês no primeiro dia de aula. Por exemplo, quem aqui comprou um fone de ouvido sem fio? Que eu falei na primeira aula. Só o reverendo. Quem mais? Tá vendo? Então, é disso que eu estou falando com vocês. Receitinha de bolo. Quer aprender inglês? Quero. Então, primeira coisa que você tem que fazer, comprar um fone. Se puder ser sem fio, melhor. Comprar um fone. Número 2, ouvir a língua. Eu digo mínimo, o modelo seria um pouco mais. O mínimo de 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. Terceiro lugar, arriscar. Oi, irmãos, aqui é de London. Esse vídeo dessa menina que está arriscando. Mesmo que fale errado. Mesmo que fale completamente errado, todo mundo vai rir à sua volta. Fale, arrisque, chute. Por quê, gente? Porque é a forma como o nosso cérebro está montado para aprender. Você não pode lutar contra a natureza. Por isso que a maioria dos cursos de inglês não funcionam, porque eles são montados contrário à natureza do cérebro. Não chega a lugar nenhum. Tem curso de inglês montado só para tirar dinheiro das pessoas. A pessoa fica lá um ano e meio. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estudou 4 anos de inglês no Brasil. 4 anos fielmente de inglês no Brasil. No Brasil era tido como uma pessoa que sabe inglês, conhecia inglês, falava inglês, blá, blá, blá. Chegou aqui tem coisa de uns 2 meses mais ou menos, inclusive está trabalhando comigo. Chegou uns 2 meses atrás. Chegou no aeroporto, botou o pé com o americano. What? Diz ele, quer dizer, ele, eu falo ela, a pessoa, ele que é o rapaz, falou assim, meu Deus, sabe que eu cheguei no país errado? É grego que ele está falando? O que é isso? Diz ele que não entendeu uma palavra, uma. Aí pediu ajuda, perguntou se tinha tradutor para espanhol, pediu ajuda para se virar. Aí teve que vir alguém ajudar para conseguir entrar no país. Entrou e tal, aquela história, os primeiros dias, dizer que, gente, não é possível, eu estudei 4 anos de inglês. Como que eu posso estudar 4 anos? Não estou entendendo nada que esse povo está falando. Por que uma pessoa pode estudar 4 anos de inglês
e 4 anos depois não consegui entender o que sai da boca do americano. Por quê? Método errado. A pessoa está usando o método errado, que é muito comum no Brasil. E número 2, não está seguindo a receitinha do bolo. Para você ter uma ideia, eu conheço uma pessoa, ela conheci, mas ela está viva. Eu conheço uma pessoa, escute bem, vai assustar com essa agora. Eu conheço uma pessoa, ela é professora de gramática, melhor do que eu. Porque eu já tirei dúvidas com ela de gramática. Ela conhece a gramática inglesa naquele nível mais elevado possível da literatura. Professora profissional de gramática. Tradutora de primeira linha. Não consegue sustentar uma conversação. Não consegue bater um papo com um americano. É possível isso? É possível. Por que que é possível? Porque de todas as etapas do aprendizado, ela fez letras, ela estudou a estrutura da língua na sua profundidade. Mas ela provavelmente escapuliu dessa fase aqui. Essa fase aqui é a fase mais enjoada de todas, porque é aquela fase que lacrimeja os olhos, que, cansaço. Tem 5 minutos que você está ouvindo, parece que você tem 3 horas, cansado, aí dá vontade de fazer outra coisa, porque o cérebro procura sempre aquilo que é mais confortável. Essa é a fase mais difícil. Você entrar no carro, ligar uma rádio americana ao invés de ligar uma rádio brasileira. E ir dirigindo até o seu destino, ouvindo uma língua que você não está entendendo, bulhufas! Essa é a fase mais complicada de todas. Por isso que é possível a pessoa estudar a gramática, dominar a gramática nos seus mínimos detalhes e não conseguir sustentar uma conversação com um nativo daquela língua. Não, é o meu caso com o grego. Eu estudei grego, eu conheço a gramática grega, eu consigo explicar verbos gregos. Mas eu sei falar grego? Eu sei conversar em grego? Não. Por quê? Porque eu nunca estudei o grego para falar o grego. Não era esse o objetivo. Porque se fosse, eu teria que escutar aquela língua insistentemente. Conversação grega. Então eu estou dando para vocês isso aqui, logo de início, como um welcome back, né, para ter certeza de que nós estamos caminhando na direção certa. Pedi o pastor então para fazer uma oração, para ele, nós damos sequência logo depois, apesar da aula já ter começado. Pois não, André. É a primeira aula dele. Primeira aula de 2017. E o professor de 2017 parece que veio afiado. Parece que veio afiado. Ele está mexendo com o nosso ouvido agora aqui, viu? Mas é uma realidade. Sem sacrifício nós não chegamos a lugar nenhum. Sem esforço nós não vamos a lugar nenhum. E, aliás, quantos de vocês que chegaram aqui com um esforço terrível, né? Mesmo que entrou ali por Nova York, mesmo que entrou ali, mas o sufoco foi grande. E os que não entraram por ali, então não vamos nem falar. Vocês estão aqui porque vocês batalharam, lutaram. É a mesma coisa para aprender inglês. Se não batalhar, se não lutar, vai ficar sempre no mesmo sistema. Somos gratos a Deus por um ano que passou. Começamos agora com 2017. Temos que nos cuidar para não ficar sempre com aquela mesma historiazinha. Não, está terminando esse ano que vem, não. Faz um propósito agora para que no ano que vem não precisa ser o mesmo propósito. Para que esse ano se cumpra o propósito em benefício próprio para você mesmo e que no próximo ano o propósito seja outro. Porque às vezes nós fazemos isso de ano em ano, sempre a mesma história. Eita, aninho que não termina, daqui a pouquinho está terminando, vai vindo outro. Não é assim? Sempre se vira um ciclo vicioso. Daí quando terminar o 17, graças a Deus eu entrou 17. Quando terminar o 17 vai ser a mesma historiazinha do 16, do 15, do 13, do 14, não interessa. Vai ser a mesma história. Então,
Vou procurar mudar isso. Para quando chegar esse ano agora, nós sermos gratos pela nossa labuta, pela nossa vitória, por alcançar nossos objetivos e ter uma perspectiva diferente para o próximo, mas não virar um ciclo vicioso da mesma coisinha de sempre. Ok? E tudo isso, nós começamos isso, uma expressão, não é pecado, mas não faz sentido nenhum. É o tal de entrar o ano com o pé direito. Tem nada uma coisa com o outro. Pode entrar com o pé direito, pode ser na cama de ponta cabeça, com a mão no chão, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. O que nós precisamos entrar um ano é com Deus. O que nós precisamos é sair de um ano com Deus e entrar um outro ano com Deus. E estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o mais importante para nós. Nosso Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer, ser grato a Ti de todo o nosso coração, porque até aqui Tu nos tem ajudado, até aqui Tu nos tem orientado, guardado em Tuas mãos. Aqui estão, Paizinho, Teus filhos que querem aprender algo a mais desta terra, para terem a segurança a mais aqui nesta terra. E queremos, Pai, que as Tuas mãos estejam sobre eles, em cada minuto da vida. Guarda em cada instante do perigo, do mal, sustenta e também abre a mente, Paizinho, porque a gente também sabe que alguns parece que tem um bloqueio na mente para aprender essa língua. Abre a mente, abençoa, Senhor, para que eles possam fazer desta terra um lugar de prazer, de convivência, de diálogo, de conversa com qualquer cidadão desta terra. Te pedimos isso. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Então os passos são: ouvir a língua, comprar um fone é consequência de ouvir a língua. Arriscar e estudar a gramática. Quer dizer, estudar a gramática vem em último lugar, que normalmente é o que as pessoas fazem. Mais 3? Né? Então eu vou apagar aqui agora. Obrigado, professor. Quem não tem? Lá atrás. Muito bem. Eu preciso que sobre uma, tá, pastor, para mim? Porque eu acabei não segurando ali. Bom, o que nós vamos fazer hoje é o seguinte. Nós vamos fazer uma revisão de todas as regras estudadas nas 13 lições passadas. Eu fiz um textozinho aqui pequeno, tá? E você vai observar à medida que nós lermos esse texto, é que esse texto contém partículas das 13 lições. Eu preparei com muito cuidado para ter certeza de que nós estaríamos lidando com essas informações nesse texto, ok? Então nós vamos ler. Eu vou ler o texto primeiramente para você, e você vai ouvir assim com o ouvido de músico, ouvido crítico, no sentido de captar a pronúncia, tá? Depois nós vamos ler juntos, todo mundo junto, num compasso razoável, e aí na terceira vez então eu vou passar com vocês a pronúncia das palavras, ok? Então primeiramente eu vou ler o texto para vocês. Eu peguei uma pessoa fictícia, logicamente é uma história fictícia, mas que contém as informações das lições passadas, ok? Hello, my name is Carlos. I'm 29 years old. I'm from Portugal, and I live in US for over 10 years. I live here with my mom, 2 aunties, 1 brother, 2 sisters, 3 cousins, and 1 niece. In our home, we also have 1 dog, Buster, and 2 cats, Sniffer and Felix. Buster is my older sisters, while Sniffer and Felix are my aunties. Kathy, my little niece, loves to play with pets. I'm a certified plumber and I work on construction sites. I get up at 6 o'clock, I start work at 7, I eat lunch usually at noon, and I leave work at 4:30 p.m. At home, I normally watch TV until 9:30, and I go to bed at 10 o'clock sharp. That's my routine from Monday to Friday. On weekends,
I love to stay home and relax, even though I have supermarket to do every Saturday morning. And I go to church every Sunday evening. The service starts at 7:30 p.m. Ok, vira a folha, agora só vocês, sem a minha ajuda. Vamos num compasso para todo mundo ler na mesma cadência, tá? Vamos lá. Hello. My name is Carlos. I'm 29 years old. I'm from Portugal, and I live in U.S. for over 10 years. I live here with my mom, 2 brothers, 1 brother, 2 sisters, 3 cousins, and a niece. In our home, we also have 1 dog, Buster, and 2 cats, Sniffer and Felix. Buster is my older sisters, while Sniffer and Felix are my eldest. Cat and my nephew Luis love to play with pets. I am a certified plumber and I work in construction sites. I get up at 6 o'clock. I start work at 7. I eat lunch usually at noon, and I leave work at 4:30 p.m. At home, I normally watch TV until 9:30, and I go to bed at 10 o'clock sharp. That's my routine from Monday to Friday. On weekends, I love to stay home and relax. Even though I have supermarket to do every Saturday morning, and I go to church every Sunday evening. The service starts at 7:30 p.m. Ok, agora vamos checar a pronúncia, tá? My name is Carlos. I'm 29 years old. I'm from Portugal, and I live. Lembre-se a diferença entre live para live. Tem as duas palavras aqui no texto, tá? I live in US for over 10 years. I live here with my mom, 2 aunties, 1 brother. Tá? Não é brother. Brother. 1 brother. 1 brother. Okay? 1 brother. 2 sisters. 3 cousins. Lembra do schwa? 3 cousins. And 1 niece. Tá? Não é niece, é niece. Tá? Niece. 1 niece. Okay? And 1 niece. In our home, we also, não é also, we also have 1 dog, Buster. Portanto, Buster é o quê? O nome do dog. And 2 cats, Sniffer and Felix. Felix. Ok? Agora, traduza para mim esta frase. Buster is my older sisters. É o cachorro da minha irmã mais velha. Yes, very good. É a aula sobre o apóstrofe, né? Buster is my older sisters. Né? O fato de ter um apóstrofe aqui significa propriedade. O que quer que venha aqui pertence a essa sister.
O apóstrofe determina a propriedade. Pastor is my older sisters, while, a palavra while, tem que ter cuidado para não falar while, ok? While, isso, while, é mais, essa transição do A para o O é um pouco mais curta, é while, não while, tá? While Sniffer and Felix are my aunties. O que essa frase está dizendo? Ok, Pastor is my older sisters. O que essa frase está dizendo? Ok, while Sniffer and Felix are my aunties. Dois gatos são. Enquanto os gatos são das tias. Yes. É isso aí. Tá? Pastor pertence à minha irmã, enquanto que Sniffer e Felix pertencem às minhas tias. Tá? Kathy, my little niece, loves to play with the pets. I'm a certified. Yes, quem falou? Yes. Aqui, ó. Certified. Para você entender que tem um movimento da língua. Certified. Yes. Ok, I'm a certified plumber. O que é plumber? Yes. And I work on construction sites. Por que on? Por que on? Trabalha fora. Hã? Ele trabalha fora. É porque trabalha fora? Isso. Como é que é? Yes. Então preste atenção. Não é porque é fora, necessariamente fora. É porque não é dentro e não é especificamente no mesmo lugar. Tá? Então ele trabalha com aquilo. Ele trabalha em vários construction sites. Tá? Então é esse o segredinho. Joguei essa aqui. I'm a certified plumber and I work on construction sites. I get up at 6 o'clock. Olha aqui para mim. O verbo é get. Get. Não fala get. Tá? Get. É mais ou menos o seguinte. Quando você tenta dizer e trava na hora. Então você vai falar get, mas você trava antes. Get. Yeah. Então, por que isso é importante? Porque quando você vai falar, por exemplo, get up, você não precisa dessa rotina. Get up, ou como os britânicos, get up. Não, se você falar get, quando você vai falar get up, é automático. Get up, você emenda uma coisa na outra. Tá? Então, I get up at 6 o'clock. I start working at 7. I eat lunch. Outra coisa. Eat. Você engole. Joga pra dentro. Ó. Eat. Ao invés de eat. Tá? É eat. Você engole. Então, I eat lunch. I eat lunch. Você não consegue fazer a transição suave da palavra. Então, o I, você engole o Tzinho para dentro, engole ele, tá? I eat lunch, I eat lunch, I eat lunch, I eat lunch. Percebe? I eat lunch, I eat lunch. É como se você estivesse falando dois Is, olha aqui, é como se vocês estivessem falando dois Is agarrados um no outro. Tá?
É como se fossem dois I's juntos. I, e o T eu engulo. I. Tá? Então, I eat lunch. E você vai ver em algumas frases, dependendo do que vem depois da palavra eat, você vai ver o como é importante comer esse T. Por que pareça, o verbo é comer e é para comer, começa comendo T, né? Então, I eat lunch. Usually, a palavra aqui é usually, com som de J, tá? Mas você não pode falar usually. É usually. Yes. Usually. Yes. Ok? Então fala comigo. Usually. De novo. Yes. Mais uma vez só. Yes. Tá? Então não deixa soar usually. Ok? So, cadê? Okay, I eat lunch usually at noon, and I leave. Aí aqui que vem a diferença entre live para leave. Não é diferente? Live, leave. Então fala comigo, live. E leave. Isso. Agora, o que você tem que vencer é a tentação quando você lê a palavra live, porque você vai ver um izinho, que na nossa língua tem som de i. Você vê ali o izinho, você tem que vencer a tentação de dizer live. Tá? Porque tem um i ali da nossa língua. Então quando eu leio a palavra, o meu cérebro tenta voltar lá na sua realidade padrão, que é o valor daquela letra na minha língua, tá? Então eu tenho que resistir isso aí, porque são duas palavras completamente diferentes e elas são realmente diferentes. Live, live, e leave. Live e leave. Tá? Então, esse som que eu tendo a pôr aqui, eu tenho que pôr ele aqui. Eu tenho a tendência de botar esse som aqui. Mas é só pegar e transferir ele para cá. Ao transferir ele para cá, eu já sei que o de cá é diferente, porque eu sei que são duas palavras diferentes. Então, leave e live. Começa pelo tamanho da sílaba. Essa sílaba aqui é L. E aqui é li. Li. Percebeu? O tamanho da sílaba é diferente. Então, live. Li. Tá? Ok? At 4:30. Só me tirar uma dúvida, pastor, por favor. Ok, I leave work at 4:30. Ok? Esse ler é morar, Viver. viver, Yeah. e depois de sair. Leave. Tá? Lembrando que essa palavra aqui, ela pode ter também o som de live, né? Live. Essa palavra, que é usada para coisas que estão acontecendo naquele momento, ao vivo. Normalmente em televisão. Então, se você vê lá um programa de televisão escrito live, então não é live, tá? É live, quer dizer que aquilo está ao vivo, acontecendo naquele momento, tá? São duas palavras completamente diferentes, tá? Elas escrevem iguais, mas elas são diferentes, elas têm sentidos diferentes e elas têm inclusive classificação diferente. Live é um verbo e live é um substantivo. São duas coisas diferentes, tá? Alright? Okay. I leave work at 4:30 p.m. At home, também não precisa dizer at home,
Pode dizer, at home, I normally watch TV until. Yeah. Until. É, o T-I-L não pode ter som de till, tá? É till. Until 9:30. And I go to bed at 10 o'clock sharp. Sharp quer dizer pontualmente. That's my routine. Yeah, dois U's, som de dois U's. Routine. From Monday to Friday. On weekends, I love to stay home and relax. Essa frase também poderia ser dita assim: on weekends, I love staying home and relaxing. Também estaria correta a frase, tá? Even though I have supermarket to do every Saturday morning, and I go to church every Sunday evening. Yeah, the service starts at 7:30 p.m. Ok, grifa esse starts. Eu já vou explicar por quê. Porque eu coloquei aí um vermelhinho nos verbos, e agora que eu estou vendo que eu deixei escapar o starts. Então dá uma grifadinha no starts aí, o último starts. Bom, vira a página agora de novo. Todas as palavras em vermelho, mais a que você grifou agora, são verbos. Ok? E eles estão ou no presente simples, né, present simple, nós estudamos acho que na última aula, e gerúndio. Tá? Então nós temos aqui, começando lá em cima, e eu grifei exatamente só o verbo para você não confundir sujeito com verbo, que é muito comum. A pessoa que está iniciando o estudo na língua confundir I'm como se I'm fosse um verbo. E não é, por isso está grifado aqui. I é o que mesmo? É o pronome pessoal. É o sujeito da frase. Né? É o I. E o am é o verbo. Quando eu contraio os dois, eu tenho I'm. Então qual é o verbo aqui? O am. Né? Que é o M. Muito bem, então nós temos aqui o verbo is, o verbo am, outro am, tem o live, outro live, temos o have, temos outro is, temos um are, temos um loves, e temos um to play, temos um outro am, temos um work, temos um get up, temos um start e temos um working, né? E temos um eat e temos um leave. Depois temos um watch, temos um go, temos um love, temos um to stay e temos um relax. Em seguida temos outro have, temos um to do, temos um go e temos um start. Ok? Muito bem. O que eu quero que você identifica para mim, você vai dar um círculozinho, em todos os verbos que vêm do to be. Pega o seu lápis, circula todos os verbos que pertencem ao verbo to be.
Pronto? Ok, conta agora os verbos que você grifou, ou que você fez o círculo. Quantos você achou? Quem achou 6, levante a mão. Então estão todos certos. Tá? Achou 12? Conseguiu? Ok. O primeiro é o es. O segundo é o am. O terceiro é o am. O quarto é o is. O quinto é o are. E o sexto é o am. Então todos esses verbos que, by the way, estão grifados, né? Se você prestou atenção, eles pertencem ao verbo to be. Ok? Muito bem. Nós temos um, dois, nós temos 3 verbos conjugados na terceira pessoa do singular. Eu quero que você ache ele para mim. Os 3 verbos. Terceira pessoa do singular. São 3 verbos. Localiza-os para mim, por gentileza. Aliás, 3 não, 4. 4. Vou marcar aqui para não dar informação errada para vocês. Espera aí. Vai achando aí. Quatro. Quatro verbos conjugados na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. He, she, it. Terceira pessoa do singular. O que eu vou encontrar de comum no final de um verbo se ele estiver conjugado na terceira pessoa do singular? S. S. Então, se o verbo não for modal, que isso aí é outra história que vamos estudar depois, os verbos modais, você vai encontrar um S nele no final, se ele estiver conjugado na terceira pessoa do singular. Então, tem 4 verbos aí conjugados na terceira pessoa do singular. Pronto? Achamos? Todo mundo? Então, o primeiro é? My name is. Aí está o primeiro verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Is. Marcaram? Ok. O segundo? Buster is. Segundo verbo na terceira pessoa do singular. Ok? Então depois eu explico. Marcaram aí, gente? O terceiro? My little niece loves. Então, outro verbo na terceira pessoa do singular. E o quarto verbo? The service starts. Então, nós temos 2 is, nós temos um loves e um starts. 4 verbos na terceira pessoa do singular. Ok, o que você não entendeu, querida? Quem não entendeu? Depois do loves, qual é o próximo? Starts.
No final, do outro lado, no final. Quem falou? Você que não entendeu? É porque eu acho que por causa do is. Porque se refere a mim. My name is. Mas daí. Mas não é a mim. Name é uma coisa, é it. É do name. Name é um it. Name é Ok? a terceira pessoa. O name não sou eu. Não é? O name é uma third person, uma terceira pessoa. O name. Name. O meu nome é Carlos. É o meu nome. Agora, se eu disser I am Carlos, I am Carlos, aí é diferente. Aí eu estou falando de mim. Mas quando eu digo my name, eu estou falando do name, não estou falando de mim. Estou falando do name. O name é third person, terceira pessoa. Ok? Muito bem. Então veja bem, gente. Parece que não, mas aqui nós temos as 13 lições estudadas, tá? Nós estudamos sobre apresentação. Hello, my name is Jefferson. Primeira aula. Falamos sobre isso. Falamos sobre idade. I'm 52 years old. Você foi dizendo a sua idade, cada um mentiu, mas tá tudo bem. Nós falamos sobre origem. I'm from Brazil, I'm from Guatemala, I'm from Mexico, I'm from whatever. Origem. Falamos sobre relação de família, né? My mom or my mother. Falamos sobre aunties, falamos sobre brother, sisters, cousins and niece. Falamos sobre essa relação de família, e aqui nós temos várias citadas. Falamos sobre propriedade e relação com animais, né, nas nossas aulas. Falamos sobre a relação do apóstrofe, a noção de propriedade em relação aos apóstrofes, com os dos apóstrofes. Então nós temos aqui a palavra sisters com apóstrofe e a palavra aunties com apóstrofe, as duas da forma que nós estudamos, que é a palavra no singular, sister, aí apóstrofe S, e a palavra no plural, né, aunties, apóstrofe. Se a palavra estiver no plural e ela terminar em S, tá? Então você põe o S e põe o apóstrofe para determinar propriedade, tá? Nós falamos sobre questões de horário, né? Que horas levantar, que horas sair, que horas comer, e tudo isso nós temos aqui. Falamos sobre profissões, falamos sobre local de trabalho. Então, tudo isso está carinhosamente colocado nesse texto. Você levar esse texto para casa, certamente vai levar. E você praticar esse texto aqui, parece que não, mas nesse texto aqui tem basicamente, não vou exagerar, uns 70%, 80% do que você conversaria num dia com uma pessoa, falando de si mesmo, se apresentando e etc. Então, com isso aqui você aprende a falar. Agora, como é que você aprende a entender o americano? Ouvindo. Então não adianta você saber falar, porque você vai aprender com sotaque. Eu já falo inglês há muito tempo, eu tenho sotaque. Você vai falar com sotaque, não tem jeito. E os meus filhos que cresceram aqui e falam sem sotaque, às vezes eles riem de mim. Às vezes, igual a palavra biscoito, cookie, né? Até eu aprender a falar cookie, eu falava cookie. Não, pai, não é cookie, pai, é cookie. Mas você está falando igual a mim. Não, pai, você está falando cookie, é cookie. E eu ouvia do mesmo jeito que eu falava. Mas os que cresceram aqui e que falam com sotaque nativo, não é que fala sem sotaque, sotaque todo mundo tem, né? Mas tem o sotaque nativo, o sotaque da terra. Quem fala com sotaque da terra, o meu filho é bostonian, ele fala com sotaque de Boston, ele ama o sotaque de Boston. Aqui o Rzinho meio comido no final, ele gosta, ele fala com aquele sotaque, ele gosta de falar com o sotaque. Então o que acontece? Às vezes a gente está conversando e tal, sai uma palavra ou outra, e eles falam, pai, ó, essa palavra você está falando assim, mas é assim. Então, só tem um jeito de você corrigir essas coisas. Ou
vindo. Tem que ouvir. Você não vai resolver 100%. Dificilmente na idade adulta você vai falar a língua com o sotaque nativo. Vai ser muito difícil. Mas nenhum nativo está preocupado em ouvir você com o sotaque nativo. O que ele quer é entender você. Só isso. Entendeu você? Se eu botar esse vídeo aqui, que eu botei para você, para um nativo, para nós a gente ri. Eu também ri. Eu ri porque ela é muito engraçada. A menina é muito engraçada. Então eu ri muito com esse vídeo. Tá? Mas se eu botar esse mesmo vídeo aqui para um nativo, ele vai ouvir e vai falar, ok. I understood. I know what she's saying. A reação do americano é completamente diferente. Agora, se ele não entender, ele vai falar, I have no idea what she's talking about. Se ele não entender, ele não entendeu, acabou. Ele vai dizer que não entendeu. Mas se ele entendeu, tranquilo. Ele não vai falar do sotaque, ele vai dizer que entendeu e ponto final. Então o americano, ele quer te entender. É isso que ele quer. Saber o que você está falando. Entender você. Ele te entendeu, tá bom. Entendeu? Por isso que você não pode ter medo de falar. Não pode ter medo de arriscar, não pode ter medo de fazer ridículo. Faça, porque é assim que você vai falar. Ok, gente? Perguntas? Alguma pergunta, meu povo? Vocês estão muito caladinhos hoje, viu? Vamos lá, pergunta. I love to stay. O que significa stay? Ficar. O que mais? O que mais, gente? Perguntas? Eu queria saber sobre o é. Aí você falou, já pega logo. Ok. Atenção. Você queria saber? Sobre o é. Sobre o é? O que você quer saber? É porque eu sei que tem uma certa ligação com o in, o on. Ok. Só que eu queria saber quando eu uso é, que eu não sei direito. Ok. Preposições em inglês, você tem que primeiro entender a ideia geral daquela preposição. Tá? É muito difícil dizer, use sempre essa preposição aqui e sempre aquela ali. No inglês é melhor você aprender o seguinte, qual é a ideia, o que essa preposição quer dizer, ok? Então, por exemplo, a preposição in, ela passa a ideia de dentro e do movimento de entrar. Então essa é a ideia do in. Então eu sabendo disso, eu vou evitar usar in, se eu não estiver me referindo a algo que é dentro, ou a ação, ao movimento de entrar. Get in, entrar. Move in, mover para dentro. Ou within, within, dentro. Então a ideia é essa, dentro ou mover para dentro. Essa é a ideia. Ok? On, no Brasil, quem estudou inglês no Brasil, tem aquela famosa frase, né? The book is on the table. Aí dá a impressão que on é sempre em cima. Mas aí é que está um erro. Quando você não entende a proposta da preposição, você fica com uma noção enclausurada daquela preposição. Então o que é on? On é tudo aquilo que não pode ser in e que não determina localidade de precisão. Segundo lugar, on diz respeito, agora vai complicar um pouquinho, mas o on, peraí, o on diz respeito ao movimento de entrar, quando esse movimento de entrar caracteriza subir.
em algum lugar. Então, por exemplo, I'm going in my car. But I'm going on the bus. O fato do bus ser elevado e esse movimento de subir no ônibus, mesmo que eu esteja entrando, a preposição é on e não in. Entendeu? Então é melhor você entender a proposta da preposição do que você ficar catando. Aqui é isso, aqui é aquilo. Você entendendo a proposta, você, ao arriscar, você corre mais o risco de acertar do que de errar. Dá para entender? Então, on pode ser usado como sobre, mas por quê? Porque eu não posso usar in, porque in é movimento de entrar e dentro, então não tem como usar in. E at é ação geográfica de precisão. Então, por exemplo, I'm in Framingham. Estou no telefone. I'm in Framingham. Ok, but where at? Então, quando a pessoa pergunta, where are you at? Esse at é precisão. A pessoa quer saber exatamente em que lugar eu estou. Então, where are you at? Então, se eu estou falando no telefone e a pessoa pergunta assim, where are you? Então, ela está querendo ter uma ideia generalizada. I'm in Framingham. I'm teaching in Framingham. Where at? Aí ela já está querendo saber com precisão aonde eu estou. Entendeu? I'm at New Time Assembly of God. Então, embora eu esteja dentro da igreja, eu uso at porque eu estou passando uma noção de precisão geográfica. Deu para entender? Segundo lugar, eu uso at sempre para horários. Então, toda vez que eu vou falar horário, at. Então, aqui já dá uma ideia generalizada. In, dentro e movimento para dentro. On, todo movimento que não cabe o in. E também a noção de sobre. Mas aí ela vai competir com over e com upon. Mas aí eu explico isso depois, porque senão eu vou confundir vocês agora. On. E at você usa para horários e para a precisão geográfica. E on você usa para dias da semana. Então você tem aqui na página 50, por exemplo, você tem Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Então, olha aqui para mim. Regrinha do inglês que não tem exceção. Tá? Sempre antes de um dia da semana você usa on. Ok? I'll meet you on Monday at 3 p.m. Ok? Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, sempre on. Ok? E toda vez que for horário, at. Pronto. Duas regrinhas imutáveis. Ok? I teach English in Framingham at New Time Assembly of God on Tuesday at 7:30 p.m. Então, numa frase só, eu já dei aí praticamente todas as preposições. I teach English in Framingham, porque eu estou dentro da cidade de Framingham. In Framingham. Ok? Agora eu vou ser específico. At New Time Assembly of God on Tuesday at 7:30 p.m. É uma formulazinha. Mas a fórmula melhor das preposições é ouvir a língua. Porque senão você não consegue sair disso. Porque quando você sai disso, por exemplo, você vai escrever e você escreve uma preposição errada, você fala, nossa, mas isso está errado. Por mais que você não se lembre da regra, por você ouvir, você sabe que está errado. Ela não cabe, sabe? É a mesma coisa que você falar nós foi, nós vai.
fica ruim. Você fala assim, nossa, mas eu estou escrevendo nossa foi, mas isso aqui não está certo. É a mesma coisa, soa mal no seu ouvido e você fala, não, isso aqui é in e não é on. Então, cai novamente no ouvir a língua. Aí o in, o on e o at vai no automático. Você não se preocupa mais com ele. Mas essa explicação que você deu aí foi muito boa. Eu nunca tinha escutado uma explicação assim, sobre o in, o on e o at. Quer ver? Só para reforçar o que ela está falando, para os que são evangélicos aqui, pelo menos, ou frequentam igreja, o que a Bíblia diz a respeito da fé? A fé vem pelo ouvir. Por que é pelo ouvir? Não pelo ler, não pelo... Por que é ouvir? Não pelo ver, não pelo cheirar. Escute bem, porque a audição é o seu órgão do sentido mais rápido e eficiente que tem. Tá? A sua visão é a parte mais fácil de ser enganada. Por isso que os mágicos prosperam. O cara, na velocidade da mão, ele faz algo aqui, você fica bobo. De onde que ele tirou essa pomba? Por quê? Porque o seu olho, a sua visão é lenta. Ela não acompanha. Agora, a audição não. A audição, tá? Isso eu não estou tirando da minha cachola, não. Você pode pesquisar que eu estou te falando. A audição é o seu órgão do sentido mais veloz e mais eficiente que tem. A audição. É precisão, né? Ele é preciso e ele é veloz, ele é rápido. Tá? Dificilmente algo passa do... Você pode não ter visto, mas você ouviu alguma coisa. Então é isso aí. Por isso que Deus diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então, é um grande segredo. Ouvir a língua é um segredo para você falar a língua, tá? Ok, fala. Qual a outra maneira de perguntar à pessoa para onde ela está indo? Where are you going? Sem ser assim. Porque me fizeram uma pergunta, eu entendi que era isso, mas eu nunca tinha ouvido antes. E aí eu tive que perguntar assim, vai tornar a perguntar para ver se eu catava, mas eu não lembro qual foi a frase, eu não lembro. Para onde você está indo? É. O que poderia ser? Where are you going? E eu Às estava vezes a muito pessoa diz assustada you're também, going porque a where? polícia me parou. Às vezes a pessoa diz you're going where? Não. Pode ser também. Ela troca a preposição de Eu lugar. não consegui captar. A polícia me parou e perguntou. Eu entendi que ele estava perguntando para onde eu estava indo, mas não foi where are you going. Aí eu perguntei ele de novo, o que você está me perguntando? Aí sim ele falou, where are you going? Mas eu fico querendo que alguém me explique qual a outra forma. Where are you heading to? Yeah. Yeah. Mas falou rapidinho. What? Yeah. Aí ele porque perguntou na verdade, é a palavra head, de cabeça. Palavra head. Ok? Head. Então, where are you heading to? Heading. Eu vou escrever isso, pastor, porque eu não vou esquecer isso nunca. Porque a palavra aqui no caso é um verbo, né? Quer dizer, a palavra head aqui, ou heading, tem a ver com direcionamento. Quer dizer, você apontou para aquela direção, eu estou indo para lá. Ou em que direção você está indo? Se fosse traduzir assim ao pezinho da letra, seria mais ou menos isso. Where are you heading to? Aqui para eu não esquecer. Pastor, poderia repetir aquela frase completa? I teach English in Framingham. I teach English in Framingham at New Time Assembly of God on Tuesday at 7:30 p.m. É isso, at 7:30 p.m. Where you or where are you? Where are you heading to? Where are... Oi. Professor, tive uma dúvida. Diga. Quando você fala do verbo em terceira pessoa do singular, que quando se refere ao gatos, o a não entra como... Seria porque são delas, das tias? Não, porque gatos são they. They. They não está na terceira pessoa. They não é terceira pessoa do singular. They é terceira pessoa do plural. Tá? Então é I, you, he, she, it, né? He, she, it, we, you e they. Ok? Então, primeira, segunda, terceira pessoas, né?
Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. Então, two cats. Two cats are they, the cats. Então, they are. E outra coisa, em relação ao que você explicou agora do uso do it, Do at. Ok? Em relação ao horário. Nesse último parágrafo, Ok? quando depois da TV. Oh, until. Ok, aqui until é diferente porque aqui eu não estou. Ok, boa pergunta. Deixa eu apagar aqui. Por que eu estou usando until ao invés de at? Ok. Olha aqui, querida. At, em relação ao horário, ele determina o horário específico ao qual você se refere. Tá? Então, a aula começa at 7:30. Ok? Agora, o until, ele pode ser usado para determinar a duração de alguma coisa que está acontecendo, até que. Então, the class starts at 7:30, but it goes until 9:30, 9 o'clock. Então, until poderia ser traduzido como até. Ou até que, dependendo da frase, tem o sentido de até que. Mas nesse caso, até. Eles falam muito só till, né? Só till. Não, till seria apóstrofe till, que é until, só que shortened, né, diminuído. Tá? Obrigada. Então, till é a mesma coisa. Till, mas é o until. A palavra é until. Tá? Então, aqui teria a ideia de até X, até que. Ok? Alright? Terminou o nosso horário, deixa eu ver. Ok, mais 8 minutos. Alguma pergunta? Aproveitem. Qual que é a diferença do start e begin? É begin que fala? Begin. Como é que é? Begin que fala? Repete a pergunta. Start e begin. Begin, sei lá como fala. Oh, start and begin. Qual que é a diferença? Nenhuma. Os dois é o mesmo significado? Mesma coisa. Tem gente que explica que um é mais literal, o outro é mais subjetivo, mas na prática não existe nenhuma diferença. Então, se eu quiser usar ela... O start é mais popular. Você ouve mais o start. E a gente tem menos chance de falar errado, né? Porque o begin também, às vezes, a gente pode pronunciar um pouquinho diferente. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a questão é, eles são intercambiáveis, 100% intercambiáveis. Você pode, onde você usa um, você pode usar o outro. Embora o start seja mais popular. Né? Ok? O que mais? Vocês têm 7 minutos aí para perguntar, gente. Explica para todo mundo. Ela está perguntando, eu estou explicando para ela, mas de repente é uma dúvida de mais pessoas. Ok. A pergunta sobre o even though. Lembra daquela frase lá atrás que eu dei aqui do tip? English is a hard language. Deixa eu ver se eu lembro dela toda. English is a hard language. Tentei fazer a frase, mas você falou tão rápido daquela vez. Yeah. However, you can learn it through a tough, thorough thought though. Through a tough, thorough thought though. Então as palavras se escrevem iguais, mas tem sentido diferente. E though, ok? Atenção. Uma das palavras é though, ok? Que você pode usar com a expressão even. Mais fácil, Ok? Even though. Ok. Primeiro vamos entender though. Though é uma preposição muito eclética. Então ela pode significar portanto, no entanto, conquanto. Ela tem, dependendo da frase, ela tem um sentido para o português. Ok? Porém.
Mesmo que. Aqui nesse caso, quando eu uso o even junto, aí eu dou uma afunilada no sentido dela. O que significa? Mesmo que. Mesmo que. Even though, mesmo que. Por exemplo, aqui tem ela. Tem, no final. A última frase da parte da frente. Ok, aqui é um bom exemplo. To the supermarket. É aí, embaixo. Ok. On weekends I love to stay home and relax, even though, mesmo que eu tenha que fazer mercado no sábado de manhã, mesmo que, even though, tá? Mas se eu tirar o even though, não significa que. Não. É isso que você tem que entender, tá? Though não é que. Você vai encontrar o though em um monte de lugar e totalmente diferente dos lugares. Mesmo que ele significa nessa conjunção aqui, tá? Even though. Mas se você estiver sozinho, dependendo da frase, conquanto, no entanto, portanto, ele são coisas que são conjunções parecidas, né? Então ele assume a sua função. Ele é meio um coringuinha nesse sentido aí, dependendo da frase. E ele também significa mas, nesse caso, quando você esqueceu o but lá no início da frase. Por exemplo, but you can learn it through a tough, thorough thought though. Então o though nessa frase é o but que eu poderia ter colocado lá no início. E às vezes quando eu ponho o but, a pessoa pode colocar o though também, porque o inglês é muito auditivo, né? O inglês é uma língua muito de sons, então a forma como a frase termina é importante, o som final da frase. Então tem umas palavrinhas no inglês que elas existem também para deixar o finalzinho da frase com um som bonito. Mas às vezes o though pode significar o mas quando ele substitui um but que faltou lá no início da frase. Então você termina a frase com um though. Ok? Então ele separado, ele quer dizer enquanto? Separado ele pode significar portanto, conquanto, no entanto, mesmo que, no caso aqui do even though. Porém, não. Porém não. Não, porém seria o but ou therefore. Right? Outra pergunta? 3 minutos. Leiam isso em casa, gente. Leiam em voz alta. Você pode fazer aquela frase que você colocou usando o ano, in? Só porque tem um parâmetro, você pode escrever lá aí pra gente? Qual frase? Aquela frase, usando o in, isso. Você usou as 3 preposições. Okay, I teach English. I teach English in Framingham. Não vou escrever Framingham todo. In Framingham at no, but the church new time. A new time. Assembly of God. On Tuesday at 7. On Tuesday. On Tuesdays at 7:30 p.m. The class goes. Aqui vem until 9 o'clock. Aqui eu estou dizendo que a classe vai até goes until 9. Agora,
se eu fosse dizer que a classe termina às 9, the class ends at. Antes do 6 aí, é o quê? É que eles não escreveram. 6? Que 6? A primeira linha. At, no, Aqui? Não, é God. Aqui? Lá no final, Assembleia de God. Oh, New Time Assembly of God. Preguiça de escrever, gente. tá ruim. Tá ruim demais assim? Tá ruim. New Time. Ok. Assembly of God. Melhorzinho? Eu traduzo agora. O quê? O quê? Você tem o dever absoluto de saber o que está escrito aqui. 100%. Ok. Traduz pra mim. Não, deixa pra lá. Não, traduz você, a gente conserta. Vamos lá, traduz você. Eu tenho. Não, deixa eu traduzir. Traduz. Vai lá. Você mandou na mensagem do celular, mandou? Eu tenho aula. Parecia mesmo. Não. Aqui é Framingham. Eu tenho aula. Framingham. Na Assembleia toda terça. Ok. Às 7h30. Ponto. Aham. E a aula termina às 9 da noite. Pronto, você entendeu. Você não traduziu precisamente. Você só perdeu esse verbo aqui, ó. Que é teach, eu ensino inglês. Eu, o professor. I teach English. Eu ensino inglês em Framingham. Ah, sim. Então você entendeu a frase. Você perdeu aquele verbo, mas entendeu a Isso, frase. é o que eu falo. Dá pra entender, mas o problema é você criar coragem pra falar e você... Mas tem que arriscar, filha. É isso que eu tô falando. Mas aí, e onde que eu uso o tal do around? Igual tá ali, igual, termina às 9, mas termina por volta das 9. É, mas aí... E aí eu uso o tal do around. É isso que eu quero entender, que eu sempre ouço esse around das minhas patroas. Eu vou estar aí mais around. Então deixa eu explicar que eu não quero terminar depois do horário. Então vamos lá. At é quando for um horário preciso. Ok? Você sabe o horário, é aquele horário. At. Until é quando você quer dizer que alguma coisa está em movimento e vai until 9 horas. Até lá. Até lá, ok? E around é quando você não tem um horário preciso. Eu chego aí por volta. Exato. Não, pois é. É isso, around. É o que eu falo, depois que eu entrei aqui, eu tô passando a entender. Porque antes de eu chegar aqui, eu não entendia, sério mesmo. Professor, Aí você vai passando a entender, aí tem esse antes. escreve essa palavra. Agora tem um around. Como se escreve around? Eu chego aí around for crossing. Around. Entendeu? Então é Around isso. Entendeu? Não vai ser na hora. Não vai ser às 3. Vai ser Em torno de. Em torno de. Próximo de. Mas pra quem tá andando, é sempre around, porque você não sabe a hora certa, né? Se você não sabe a hora certa, você diz, I'll be there around 7. Aí Quer você dizer, tá no em torno de tráfego lá e 7. você fala, classe, eu vou chegar aí around 7:30. É quando você não Talvez tem sim, absoluta talvez certeza. não.